Concluir o estudo da pergunta de número 31. Nós aprendemos que Jesus é chamado Cristo, que quer dizer ungido, porque ele foi ordenado pelo Pai e ungido pelo Espírito Santo para ser o nosso profeta, sacerdote e rei. Como o nosso supremo profeta e mestre, Cristo nos tem revelado o secreto conselho e vontade de Deus sobre a nossa redenção. Pela sua palavra e pelo seu Espírito, Cristo revela para nós a sua vontade ou a vontade do Pai para a nossa salvação. Na quarta-feira passada, nós aprendemos que também Cristo foi ordenado pelo Pai e ungido pelo Espírito Santo para ser o nosso único sumo sacerdote. E como nosso único sumo sacerdote, ele nos redimiu por seu único e suficiente sacrifício. Ele intercede continuamente por nós diante do Pai. Então, o Senhor, ele nos ensina a palavra. O Senhor Jesus Cristo, ele morreu por nós uma única vez e o seu sacrifício foi suficiente para a nossa salvação. E ele, como sumo sacerdote, faz continuamente intercessão em nosso favor. É muito simples. É por isso que não precisamos da intercessão de nenhum outro santo, por mais dedicado ou consagrado que tenha sido, ele também precisou de Cristo e precisa de Cristo, assim como nós precisamos. Não precisamos de nenhuma outra fórmula de objetos com que precisemos nos apegar, porque o único e suficiente sacrifício do Senhor e a sua contínua intercessão, ela já nos garantem a salvação. E também nós não precisamos de nós mesmos, porque o nosso coração, ele engana, o nosso coração, ele pende para o mal, para a corrupção, mas quem direciona corretamente o nosso coração para Deus é somente um, seu nome é Jesus Cristo. Não podemos confiar em nós mesmos, naquilo que fazemos, mas unicamente no Senhor. Então hoje nós vamos concluir e vamos ver também que Jesus é chamado Cristo, porque ele foi ordenado pelo Pai, ele foi ungido pelo Espírito para ser nosso eterno Rei. O Salmo 45 já nos deu uma ideia gloriosa da majestade do Rei Jesus, e nós vamos analisar outras passagens também que são importantes. Para ser nosso eterno Rei, Jesus se tornou nosso Cristo, e como Rei, ele nos governa por sua palavra e por seu Espírito, ele nos guarda e ele nos conserva como seu povo redimido. Então nós temos um Rei, irmãos. Nós vivemos como digamos, cidadãos brasileiros, e como a Escritura, a palavra de Deus nos diz, devemos ser obedientes às autoridades constituídas pelo Rei Jesus. Jesus governa tudo. O reino que lhe pertence é governado por ele, ou seja, o reino de Cristo, do qual nós pertencemos, é governado por ele, mas também o seu poder real, como grande e supremo governante do universo, está sobre tudo e todos. Jesus é rei sobre os nossos governantes, Jesus é rei sobre as nossas famílias, Jesus é rei sobre todas as nações. Por isso que a Bíblia diz que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, é uma verdade que precisa ficar bem guardada em nosso coração. E qual é a primeira passagem, então, que nós vamos utilizar, ou vamos apresentar hoje para vocês? Vamos apresentar duas passagens iniciais que estão no Antigo Testamento. A primeira delas, no livro dos Salmos, vamos para o Salmo de número 2. Salmo de número 2. Nós poderíamos falar sobre este assunto hoje, apenas estudando juntos o Salmo 2. É um salmo que revela claramente Jesus como nosso Rei. O Salmo 1 e o Salmo 2, eles formam uma introdução aos 150 salmos que nós temos, ou para todo o livro dos Salmos. Agora,
prestem atenção bem atenção para o seguinte, irmãos. O Salmo 1, como é que ele termina? Ele termina dizendo o seguinte, a partir do versículo 4. Vamos ler juntos. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A conclusão do Salmo 1 é de que os ímpios, com a sua impiedade, com a sua incredulidade, com a sua falta de temor, não vão prosperar. Então, aquela ideia de prosperidade que apenas se vê neste mundo e que é tão comum entre aqueles que não temem a Deus, eu não estou dizendo com isso que os cristãos não podem prosperar, mas que nós percebemos que a grande maioria das pessoas no mundo que são prósperas, elas estão muito longe de Deus. É que acreditam, e muitas vezes somos levados a acreditar, que estão caminhando bem, que estão no caminho certo, mas a Escritura Sagrada diz que os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Eles murcham, eles secam. O crente, o justo, é como árvore plantada junto à corrente de águas. Os ímpios não são assim. Os perversos, versículo 5, não prevalecerão no juízo. Os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Embora muitos se congreguem com os crentes, haverá um dia, Jesus mesmo nos ensinou, que Ele mesmo fará separação entre joio e trigo. O joio e o trigo crescem juntos, e quando crescem, eles são muito iguais ou muito semelhantes. Mas Jesus diz que quando eles atingem a maturidade para a colheita, então o semeador, o agricultor, aquele que plantou sabe o que é trigo e o que é joio, que não presta. Então, o perverso não prevalecerá, o pecador não permanecerá na congregação dos justos, e a razão é pura e simples. Versículo 6 diz que o Senhor conhece o caminho dos justos. Eles têm um rei que os salvou. Eles têm um sumo sacerdote que por eles derramou o seu sangue e faz contínua intercessão por sua salvação. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Aí nós temos o Salmo 2. Vejam, a pergunta do salmista Davi, então, ela é extremamente espantosa. Ele está espantado com a realidade que ele conhece, com a realidade de que existe um Senhor que governa tudo e todos, e que ao mesmo tempo que existe um povo que louva ao Senhor, tem muita gente que não está ligando para nada e acha que tudo vai bem e acredita que encontrou o verdadeiro caminho da felicidade e vivem em contínua rebeldia contra Deus. Aí Davi, ele está espantado. Eu digo Davi porque o Novo Testamento vai dizer que foi ele quem escreveu este salmo, claramente. Então, como é que o salmista começa o salmo de número 2? Ele está ligado ao primeiro. Ele começa espantado. Qual é a pergunta que ele faz? Vamos ler. Por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. Se Deus conhece o caminho do justo e do ímpio, por que os ímpios, aqui é uma referência aos povos que não temem a Deus, e se inclui aqui qualquer tipo de gente, ou seja, quer seja rei, quer seja súdito, quer seja rico, quer seja pobre, quer seja negro ou branco ou amarelo, de qualquer língua. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Se eles sabem que existe um Criador que exige deles amor, temor, serviço e obediência. O salmista então fica assustado com tudo isso, e ele aí caminha para o versículo 2 e diz como é que este enfurecimento e estas coisas vãs são imaginadas pelos povos que não louvam a Deus. Versículo 2, vamos ler? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo o quê? Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então, a realidade do homem moderno,
ou o homem do nosso tempo, chamado homem pós-moderno, é de total rebelião contra o Senhor e o seu ungido. Em outras palavras, é de total rebelião ao rei instituído pelo Senhor sobre tudo e todos. Eles se levantam, eles conspiram contra Deus, o Senhor, e contra o seu Cristo, contra o seu ungido. E como é que eles conspiram e se levantam e estão promovendo uma verdadeira insurreição contra o Senhor? Eles dizem no versículo 3: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Em outras palavras, queremos a nossa vida, queremos viver livres, não queremos o que eles chamam de algemas, na realidade é viver uma vida de submissão, obediência, temor e reverência ao Senhor. Nós não queremos servir a Deus. E esta manifestação, ela é apresentada, ela é manifestada de diversas formas pelos homens. Nós poderíamos aqui utilizar diversos exemplos. Quando nós olhamos o modelo bíblico de família, nós percebemos um verdadeiro rompimento daquilo que nós conhecemos como os padrões que Deus estabeleceu para o homem. Os homens abandonando a forma natural e buscando então agora a relação homem com homem, a mulher rompendo a forma natural e a relação mulher com mulher. Os filhos desobedecendo aos pais, os pais gerando filhos, mas sem nenhum comprometimento, os homens se esquecendo de suas responsabilidades como maridos e pais, as mulheres tentando de cada forma e de cada maneira conquistarem um espaço que elas julgam importante e abandonando a casa. Nós olhamos o rompimento dos padrões e é esse desejo de se libertar do Senhor, quando nós percebemos os homens cada vez mais amando os prazeres deste mundo, amando cada vez mais a si mesmo, se esquecendo do seu próximo, pisando até mesmo neles, se possível for, para vencerem, segundo eles, e prosperarem. E tudo isso, irmãos, mostra o sentimento e o desejo do homem de viver como se Deus não estivesse presente. É uma tentativa, e na linguagem do Salmo de número 2, semelhante àquela de você que já teve a experiência de corrigir o seu filho pequeno e ele agarrar na barra da sua calça ou da mãe, na barra da saia dela e tentar bater como se fosse derrubar. É a reação de alguém que se acha forte, arrogantemente forte, mas não tem força para vencer. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós encontramos então aqui a reação do Senhor. Qual é a reação do Senhor diante de todo esse levante, de toda essa revolta, de todos esses acontecimentos que nós estamos vendo e percebendo aí? No curso de pregadores ontem, nosso irmão Esdras trouxe uma mensagem, uma palavra para nós, mostrando os sinais dos tempos, as guerras, a maldade, a falta de amor, os falsos mestres contrariando o ensino da palavra de Deus. Tudo isso é uma grande revolta. E será que Deus está silente, calado, não está vendo, não está ouvindo? O Salmo 2 responde muito bem isso para nós. No versículo 4 até o versículo de número 6. Vamos ler? Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. A resposta do Senhor é de achar ridícula a reação das nações, dos reis, dos príncipes, dos homens que tentam medir forças com ele. Não há ninguém mais forte e mais poderoso do que o Senhor e o seu rei ungido que ele mesmo ordenou. E o salmista então diz: aquele que habita nos céus está rindo destes homens. O Senhor zomba deles, porque na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu,
diz o Senhor, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. É aqui onde entra esta profecia gloriosa sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus constituiu e ordenou o seu filho, ungiu o seu filho para ser rei. E ele de fato reina sobre tudo e todos. Os homens se levantam contra o Senhor, mas ele já estabeleceu um rei, que segundo a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo lá em Atenas, no dia final julgará os homens, porque o Pai o constituiu para que ele fizesse isto. Este rei é aquele que nos governa, que nos guarda e que nos protege. E o Salmo de número 6 é um alerta mostrando toda esta realidade. Como eu disse aos irmãos, eu não vou expor todo o Salmo hoje, porque nós temos outras passagens, mas eu só vou ler o restante do Salmo para os irmãos perceberem como Cristo aqui é mencionado muito tempo antes de encarnar, de vir ao mundo e de cumprir a sua obra salvadora. Versículo 7 diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O Salmo 1 começa dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O Salmo 2 então conclui esta introdução dizendo: bem-aventurados são todos os que se refugiam em Jesus Cristo. O rei constituído pelo Senhor, aquele que tem todo o governo em suas mãos, aquele que convida os homens a o reconhecerem como rei, crendo nele, confessando como seu Senhor e Salvador, e escapando então de um grande e terrível dia do juízo, quando os homens perceberão que toda a sua meninice revoltosa não adiantou de nada, porque Deus nunca perdeu o controle da situação. Agora marquem comigo esta passagem e vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, porque lá nós encontramos aquilo que, quando nós estudamos a Bíblia, precisamos fazer de uma maneira bem clara, que é descrever, mostrar, demonstrar o que a palavra de Deus ela ensina e nos mostra quanto ao cumprimento de todas as profecias. Em Atos capítulo 4, vejam que a igreja orando, Atos 4, a partir do versículo 23, depois que os apóstolos foram soltos da prisão, nós encontramos a igreja em oração, levantando a voz a Deus unanimemente e citando este salmo. E aí nós percebemos como a igreja entendeu que aquele salmo falava a respeito do rei Jesus. A partir do versículo 23, diz assim, vamos ler: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Aqui, os sacerdotes e os anciãos estavam se levantando enfurecidos contra o rei Jesus, ungido pelo Senhor. Versículo 24, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, em oração, a igreja
cita o Salmo 2 como confirmação de que aquilo que estava acontecendo desde a morte do Senhor e Salvador Jesus Cristo era um cumprimento de toda uma profecia. Os reis se levantaram, os povos se levantaram, não somente os gentios, mas também os judeus, contra o Senhor e contra o seu ungido. E aí vejam só a descrição agora, a explicação da profecia. Que passagem maravilhosa, irmãos. Versículo 27, leamos. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, os homens se levantaram, eles se enfureceram contra o Senhor e contra aquele que ele ungiu rei, Jesus. Os homens mataram a Jesus, crucificaram a Jesus, mas nada fugiu ao controle da mão poderosa do nosso Senhor e Salvador. A Bíblia então completa que eles se ajuntaram, que eles se levantaram contra o Santo de Deus, mas eles se levantaram para fazer tudo o que a mão de Deus e o propósito de Deus predeterminaram. O rei que eles acreditavam ter matado, na realidade estava cumprindo o seu chamado, a sua obra e a sua missão para salvar o seu povo de seus pecados. A transformação, o reino seria conquistado em cada coração. E eles não estavam conseguindo compreender que Jesus havia chegado e que ele precisava, para que os nossos pecados fossem perdoados, entregar a sua própria vida, porque ele tinha poder para recuperá-la novamente. Só um rei poderoso, só o maior de todos os reis, só aquele que detém todo o poder no céu e na terra poderia realizar tamanha façanha. E foi isso justamente que Jesus fez por nós. E aí eles oram no final, trazendo então uma oração que nós devemos pedir ao Senhor que nos encoraje a fazer para cumprir a nossa missão. Observem os últimos versículos. Eu peço apenas que os irmãos acompanhem os versículos 29 e 31. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O que eles estavam vendo acontecer não os amedrontou, mas encheu os seus corações de coragem, de intrepidez, quando eles oraram ao Senhor, lembrando das palavras do Salmo 2 e não se esquecendo que o mundo sempre fará oposição contra Cristo. Irmãos, toda oferta que o mundo fizer para vocês, tudo aquilo que o mundo oferecer para vocês, todas as vantagens, toda a proposta para saciar os seus prazeres, tudo aquilo que o mundo intentar contra a igreja, nunca será algo bom. Sempre será uma tentativa de fazer com que esqueçamos de que eles continuam olhando para o Senhor e para a igreja com olhos ameaçadores. Eles não querem o Evangelho, eles não amam a palavra de Cristo, eles não se submetem a Cristo como seu Senhor. O que nós devemos fazer? Pedir a Deus coragem para anunciar com toda a intrepidez a palavra, para enquanto estivermos no mundo, testemunharmos como verdadeiro sal e luz a maravilhosa palavra de Deus, porque somente assim, irmãos, nós encontraremos conforto e entenderemos a nossa missão e perceberemos que ninguém, por mais ameaçador que seja, é maior, mais forte, mais temível do que o nosso Rei Jesus. Nós vamos concluir, eu gostaria de encerrar
lembrando aos irmãos uma passagem no livro do Apocalipse. Se vocês quiserem conferir, eu tinha prometido outra passagem no Antigo Testamento, podem examinar depois, eu não vou lê-la agora, mas é uma passagem muito interessante que está em Zacarias 9, versículo 9. Depois vocês olhem em casa, mas eu queria apenas mostrar esta passagem para vocês em Apocalipse 12. Apocalipse 12, a partir do versículo 10, versículos 10 e 11. Apocalipse 12, versículos 10 e 11. Há uma descrição no capítulo 12 da oposição do reino de trevas, do grande dragão, que é Satanás, o diabo, contra a igreja de Cristo, que é descrita aqui como uma mulher grávida, sofrendo e sendo perseguida. É uma figura que apresentava e mostrava o sofrimento da igreja em meio à perseguição. E é o que a igreja sofredora ainda hoje experimenta, quando o reino de trevas ele tenta investir contra a igreja. Aí, na descrição de todo o acontecimento, nós encontramos os versículos 10 e 11 de Apocalipse 12, nos dizendo o seguinte. Vamos ler juntos. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Versículo 12. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. A atividade satânica nos últimos dias, que compreende este tempo em que vivemos, ela é feroz, ela é selvagem, ela é terrível e tenta de todas as maneiras nos afastar de Deus, nos levar à queda, nos levar à ruína, fazer com que nós voltemos àquilo que Cristo, que voltemos para o lugar de onde Cristo nos tirou, para a lama de onde Cristo nos resgatou e nos lavou com o seu precioso sangue. Percebam que a tarefa do inimigo é de dia e de noite diante do nosso Deus nos acusar. É o que a palavra diabo quer dizer. Diabolos na língua grega, acusador ou aquele que acusa. Aí percebam o que o nosso rei então ele fez por nós e ele faz por nós. Primeiro, intercede continuamente como nosso sumo sacerdote para a nossa salvação. Depois, como rei, veio a salvação, o poder, através do reino de Deus, a autoridade de Cristo, expulsando da nossa presença. Por isso, irmãos, guardem muito bem isso. Macumba não pega em crente. Não pega. Essa história de amaldiçoar o crente, de fazer trabalho contra a crente, quem está em Cristo, nova criatura é. O nosso Deus é tão poderoso que nada disso nos atinge. Não nos deixemos tomar pelos temores que por vezes alimentam o nosso coração, temor de homens e temor do reino de trevas, porque vejam quem está do nosso lado. Eles, aqui é uma referência àqueles cristãos sofredores daquela época e se aplica a nós também. Eles, pois, o venceram. Venceram a quem? O diabo. Por causa de quem? Do sangue do Cordeiro, de Jesus, o nosso rei. Apocalipse 19 o descreve como um rei forte e poderoso, cavalgando um cavalo branco com vestes reais manchadas de sangue. Um sinal claro de seu sacrifício, daquilo que ele fez por nós. Então, aqueles crentes, eles venceram o inimigo e nos dão aqui a dica de como nós podemos vencê-lo. Como nós podemos vencer o diabo, o nosso inimigo terrível? Vencemos, primeiramente, confiando no sangue poderoso de Jesus. Eu preciso de seu sangue. Eu preciso
ser lavado por seu sangue. E eu só posso fazer isso se eu me arrepender dos meus pecados e recebê-lo como meu Salvador. Senão não pode haver pureza de alma. Segundo, se eu tiver a palavra de testemunho ou do testemunho e guardá-la em meu coração e testemunhar a Cristo até mesmo em face da morte, não amando a própria vida, eu terei a prova certa, cabal, real, de que eu não me separei dele. Ele me sustentou até o fim. Ele me guardou até o fim. Ele me fez forte. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, nós devemos festejar a vitória do Cordeiro, devemos festejar porque nós servimos a um rei muito poderoso, mas não devemos dar espaço nenhum para o diabo e suas obras malignas, porque lhe resta pouco tempo e a Escritura diz que ele vai fazer de tudo para, se possível até for, enganar os próprios escolhidos de Deus. Nós temos as armas certas, nós temos um rei glorioso, nós fazemos parte de um povo invencível. E a pergunta final que nós precisamos fazer é: e por que nós caímos com tanta frequência? Por que nós desistimos com tanta frequência? Talvez porque não temos meditado e experimentado, esta é uma palavra, é um verbo que deve ser repetido, experimentado a bênção de fazermos parte do reino de Jesus. Eu sou salvo integramente pela graça de Jesus. Eu pertenço ao meu Rei Jesus. E se Ele me diz que nada poderá me separar do seu amor, eu preciso receber esta palavra com fé e ter a plena certeza de que eu estou nele e nenhuma ovelha dele será arrebatada de suas mãos. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendizemos o teu santo nome por nosso Rei Jesus, Rei poderoso, ungido do Senhor, a resposta certa para aqueles que desejam de fato viver e agradar unicamente a Ti, que encontraram o verdadeiro caminho da felicidade, porque bem-aventurados são todos aqueles que se refugiam em Jesus. Nós olhamos, ó Senhor, para o mundo e percebemos como as nações a cada dia se rebelam, como os homens cada vez mais se revoltam contra o Senhor. Dá-nos a coragem, a intrepidez, a força, a confiança de que somos o teu povo, que estamos guardados e protegidos pelo sangue de Jesus, que temos o testemunho da palavra de Jesus em nosso coração e que devemos dar esse testemunho com fé, tendo a plena certeza de que o maligno não pode nos tocar. Guarda, Senhor Deus, a nossa alma, livra-nos das nossas fraquezas, da nossa indiferença e da nossa incredulidade, causas das nossas quedas, dos nossos desvios, das nossas fraquezas, ó Senhor. E dá-nos, por outro lado, uma alma forte, um coração sempre dependente do Senhor, uma alma que experimenta de fato a verdade pela fé de que Jesus é o nosso Rei, Rei poderoso, e que veio ao mundo para destruir todas as obras do diabo. Abençoa, Senhor, o teu povo, guardando, protegendo e guiando a cada dia, rumo ao reino que tanto aguardamos ser completo, quando Jesus Cristo voltar para nos levar, resgatando o seu povo e abençoando a sua igreja. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.